Depois de ser chamado de lixo, o príncipe simplesmente chora, deixando a Melissa só observando a atitude. E novamente ele recusa o rompimento do noivado, se fazendo de vítima. Príncipezinho mimado, não é? E ainda tem a coragem de falar que era um absurdo ela querer terminar o noivado, tudo porque antes ela o amava, e na cabeça de louco dele, ela tinha que aguentar. Alguém chama o caminhão de lixo? Naquele momento Melissa entra em completo choque, querendo tacar o cinzeiro na cara dele, mas ela segurou essa vontade, tentando controlar o impulso. Ela fala pausamente, para ver se ele entende que ela não o ama mais. E ele ainda não acredita. Continuava recusando terminar o noivado, e não falava o motivo. Deixando a Melissa cansada da situação, e enquanto isso acontecia a amante dele tentava fugir, mas acaba tropeçando, batendo na mesa fazendo assim o cinzeiro bater na parede, o que acaba chamando a atenção dos guardas, fazendo a Melissa sair como a errada. Já que a antiga Melissa tinha um histórico horrível, eles acreditavam que ela tivesse jogado de verdade o cinzeiro. E para piorar, a amante chorava enquanto abraçava o príncipe, e esse mimado ainda agia como se fosse uma vítima. Enquanto a Melissa era tirada de lá pelos guardas. Mas antes de sair ela olhava para ele que desvia o olhar, não tinha nem coragem de encarar a Melissa, mas ela fala que nunca o perdoará. Enquanto Melissa voltava para casa, estava extremamente irritada, pensando em como destruir o Ian, tanto por ele humilhar e iludir a antiga Melissa quanto para ele não se aproximar da protagonista Yuri. Melissa sabia bem como esse príncipe não valia nada. Ela estava tão profunda em seus pensamentos que não notou que estava assustando os empregados com suas expressões. Já na mansão, Melissa vai até seu pai, porém o Duque Fordevart nunca teve uma boa relação com a filha, ignorava completamente ela e dando atenção apenas para o segundo filho, Jake, e como sempre ele não parecia querer dialogar, mas Melissa consegue fazer conversar, mas antes ele manda ela esperar 10 minutos, porque ele iria preparar uma sala. Melissa fica pensativa, o que ele estava fazendo? Porque ele simplesmente não a escuta. E passados 10 minutos, ela entra na sala que o Duque tinha preparado se assustando. A sala estava completamente rosa, decorada com corações e até mesmo o Duque estava de rosa. E vendo tudo isso, Melissa fica desconfortável, se sentando em frente a ele, e quando ia falar, o Duque a para, falando dos doces e chá que tinham sido preparados, a deixando pensando na possibilidade de ter veneno naquele chá, ainda em clima estranho. Melissa tenta novamente falar com o Duque, sendo interrompida de novo. Dessa vez pelo Jake, que entra chutando a porta, reclamando da decoração do lugar. Ele apenas olhava para ela com desprezo, e perguntava o porquê dela ainda estar viva. Olha a audácia desse moleque. Enquanto ele surtava com o pai, reclamando do lugar, do Duque, da irmã e do Ian, ela estava com cara de tédio, em seguida ficando com raiva, lembrando que esse surto desnecessário do Jake era culpa do Ian. Melissa reuniu todo o resto de paciência dela para lidar com Jack, mas ele apenas olha para ela falando o nome do Ian. Aquele príncipe mimadinho tinha gritado com ele, ou seja, estava ali amando do príncipe. Melissa irritada discute com ele chamando de cachorrinho do príncipe. Jack até tenta enfrentar, mas Melissa continuava com aquele mesmo olhar, não iria perder essa luta, dizendo que assim como ele a odeia, ela também o odeia. E já que ele não a tratava como uma irmã, ela faria o mesmo, principalmente por ser um covarde que nem ao mesmo escutou antes de querer brigar por causa daquele príncipezinho. E finalmente consegue dizer ao Duque o que queria, romperia o noivado com o Ian, não queria a ajuda dele, mas ele também não deveria se meter, saindo em seguida do local. Mas paz não era uma opção na vida dela, já que depois daquela conversinha, Jack resolveu deixar o quarto dela à cara do Ian, literalmente. Tinha Ian por todos os cantos daquele quarto. Se duvidar tinha Ian até debaixo da cama. E para piorar, todos aqueles retratos estavam colocados com magia, não dava para tirar. Furiosa, Melissa vai atrás dele. Enquanto isso Jack achava que estava seguro, afinal Melissa não conhecia aquele esconderijo, o telhado. Mas tem um problema, essa Melissa sabia bem desse lugar, onde tiveram a conversa interrompida pela antiga babá deles, Marta, os mandando descer, e depois de uma bronca, Marta começa a parabenizar e se animar com o futuro casamento da Melissa com Ian, que dizem os boatos que teria a data divulgada durante a dança da primavera, organizada pela família imperial. A raiva era tanta que Melissa acaba desmaiando. Já no quarto, estando sozinha com sua empregada Iona, que conhecia bem a Melissa, sabia que ela estava fingindo que ainda estava desmaiada. Melissa estava se irritando, só queria ficar em paz em sua cama, mas sempre que fechava os olhos Ian aparecia em sua mente. Para piorar, ele tinha tido a audácia de planejar um pedido de casamento. Sua vontade de acabar com o príncipe só aumentava. Sabia que não poderia faltar aquele baile, e para piorar a situação, Iona fala de um boato, o príncipe estaria comprando todas as roupas e joias caras das lojas, dizendo que a prometida dele deveria ser a mais linda de todas. Melissa já não sabia se sentia mais nojo ou raiva dele, mas tinha certeza de uma coisa, que um dia acabaria com aquele príncipe. E depois de pensar em várias formas de parar tudo isso, desde quebras às próprias pernas até bater no Ian até que ele concorde com ela, e sem soluções, acaba saindo para escolher um vestido com Iona, e ali ela tem uma ideia. Seria uma boa maneira de envergonhar o Ian. Usaria um vestido horrível, e assim ele não teria coragem de falar do matrimônio. Mas isso acabaria prejudicando mais ainda a imagem dela, que J. A não era boa.
Enquanto elas estavam discutindo a situação, Jake aparece na loja, e depois de uma conversinha entre irmãos, Jack sai bravo. Já sem ideia e ainda sem vestido e à beira de um surto, elas voltam a andar pelas ruas. Precisava de uma forma de ferrar o Ian, mas sua atenção foi levada por um ponto azul, se aproximando e encontrando um homem em farrapos, fedendo e parecia faminto. Enquanto olhava para ele, uma belíssima ideia aparece em sua mente, e rapidamente Melissa estende a mão para aquele homem oferecendo ajuda. Melissa estava decidida a levar aquele homem. Quando Iona tenta alertar, Melissa diz que apagará 4 vezes mais, fazendo Iona mudar completamente sua fala. Depois que voltam para a mansão, Iona leva o homem para o banho. Melissa realmente estava decidida a levá-lo para baile só pela reação que vai causar. O que eles fariam se noiva do Ian, que era extremamente apaixonada, aparecesse nos braços de outro? Seria perfeito. Ela até tenta falar com ele a respeito do baile, mas ele não respondia. Talvez ele fosse tímido, mas ela percebe que ele não tinha língua. Iona entrega um papel para ele, podendo finalmente se comunicar, dizendo que seu nome era Nine, e agradecendo a Melissa pela oportunidade que estava dando. Chegando o dia do baile, Melissa já arrumada é avisada que o Ian tinha ido a ver, então ela resolve ir, mas claro, acompanhada do Nine. Mostrando a beleza dele para o príncipe, dizendo que ele seria o companheiro dela, Ian fica impactado com a atitude de Melissa, que tinha entrado no jogo, falando que conseguiu um acompanhante porque ele nunca respondeu se seria o dela, e seria constrangedor ir na mesma carruagem que ele, sendo que ela tem um acompanhante. Chegando no baile, todos os encaravam, até porque Ian estava do lado deles, mas Melissa dava total atenção ao Nine. E para mudar a situação, o príncipe manda a música começar, tendo a audácia de chamar a Melissa para a dança, e claro, ela recusa, usando Nine como desculpas. Irritado, o príncipe que pega a mão da primeira que ver e vai dançar. Tudo parecia ir bem, até que Nine fica com medo, pedindo desculpas e saindo rapidamente dali. Você entende? Ela tinha feito algo? Talvez Ian tenha o encarado muito? Nine parecia assustado, talvez quisesse ir ao banheiro? Então resolveu esperar, mas depois de passar muito tempo, Melissa fica preocupada, indo procurar pelo palácio, talvez ele tivesse se perdido. Chegando ao jardim, se senta em um dos bancos, pensando onde ele poderia estar. E quando escuta uma movimentação, ela corre atrás, mas não encontra o Nine, e sim a heroína dessa novel, Yuri Elizabeth. Após uma breve conversa, adivinhem quem aparece procurando a Melissa? Se falaram Ian, Basilius acertaram. E bem ali foi o momento que eles se encontram. Ian se apaixonaria por Yuri, e vendo tudo aquilo, Melissa se sentia estranha, como se estivesse no meio dos dois. Já Namsnaão, depois de pensar na falha do plano, mas pelo menos o noivado não foi anunciado, e não sabia onde Nine tinha ido. No dia seguinte passaria um tempo com Marta, que pensava que a Melissa estava triste pelo não anúncio do noivado. A chamando para um piquenique, porém tinha um problema. Marta era uma péssima cozinheira. Pensando na felicidade da antiga babá, Melissa estava disposta a sacrificar seu paladar para ver feliz. Mas graças a um ataque do homem-lobo Jack Photon, isso não aconteceu. Só para que entendam, Jack é o homem-lobo e Jake é o irmão da Melissa. Jack achava que poderia dar medo na Melissa, mas antes que pudesse fazer algo, Jake atira nele. Isso gera uma confusão enorme, onde os funcionários estavam assustados, o jardim sendo destruído. Vendo isso, ela grita com eles, conseguindo botar medo neles. Um intruso destruindo o lugar, um membro da família que nem estava tentando tirar dali, ajudando mais ainda na destruição. Enquanto Duke não estava na mansão, ela era a autoridade. Se achavam fortes e nobres, mas estavam afetando os mais fracos. Conseguindo os parar, mas ficando com dor de cabeça, Melissa volta para a mansão, mas os funcionários aparecem querendo agradecer por ela ter o salvado, e quando ela que os agradece fala que ele sempre tem problemas, afinal essa Melissa sabia bem como era a vida naquela mansão e como os funcionários eram afetados. Só dela agradecer a eles, foi o suficiente para os deixarem emocionados. Em um dia chuvoso, enquanto passeava com seu cachorro, Melissa encontra um lobo azul ferido, o levando para casa para cuidar dele. Ela estava treinando com a espada, se tornando mais forte. Mas depois de receber uma carta de Jack Photon, pensava em Nine, onde ele estaria. Sabendo o que veria pela frente, Melissa consegue fazer seu pai sair da mansão e Iona pegar férias. E depois de um mês tudo estava preparado e Melissa estava no jardim esperando Jack Photon vir enfrentar. Ele achava que ganharia a luta, por se recuperar fácil de ataques humanos, mas claro, Melissa ganha dele. Conseguindo, em suas palavras, domesticar um lobo. E estando mais manso, conta que Nine era um homem-lobo, alegando que Nine traiu o clã e por isso Jack tinha arrancado a língua e os caninos dele, que infelizmente deixou Nine escapar no mesmo dia que Melissa o encontrou. E por isso tinha ido ali, queria ele de volta para poder terminar o serviço. Mas para surpresa dele, Nine aparece com roupas de mordomo e Melissa diz que já sabia, nunca escondeu Nine e que não entregaria, afinal agora Nine era dela. E ela não dá o que é dela. E depois daquela confusão toda, já sozinhos tendo uma breve conversa, Melissa diz para Nine fechar a porta e quando ele vira para ela, Melissa não estava nada bem apagando em seguida. Em sua mente ela encontra a versão antiga e criança da Melissa chorando, e mesmo tentando abraçar, aquela criança não queria isso, ela apenas queria o Ian, seu futuro marido. E depois de uma pequena confusão, a criança já estava mais animada, falava que queria ser próxima do irmão, ficar com Ian, ter um cachorro quando for mais velha e que tinha medo de lobos. Melissa apenas escutava pequena, mas ela diz que aquela Melissa era diferente, não buscava o amor de alguém,
sem tolerar injustiças, sempre segue em frente, que agora aquele futuro era apenas dela. Só não duvide e siga em frente. Assim que ela acorda, vê a grande movimentação em seu quarto e Nine chorando, tentando o acalmar. Mais tarde, durante a refeição com o Duque, ela pede para poder tirar umas férias. Indo para Lipton, precisava encontrar a Yuri, afinal ela poderia ajudar em curar as feridas internas, e talvez poder restaurar a língua de Nine. E no meio do caminho, indo com Nine e Yona, a carruagem é atacada, e para piorar Yuri tinha sido capturada por eles. Usando o resto de suas energias e dizendo para Nine não fazer nada, já que não sabia se ele ainda era forte sem os caninos. Melissa derrota todos eles, se preocupando com Yuri que vendo a situação dela desmaia, e assim que Melissa acorda, Yuri fala que ela estava na mansão Elizabeth, que ela tinha dormido por 4 dias e que Nine não saia da porta do quarto preocupada com ela. E estando ali, Melissa pede ajuda de Yuri para se curar, querendo ajudar ela aceita e vai à biblioteca. Nesse momento um lobo azul entra pulando na Melissa, chorando. Reconhecendo Nine, Melissa tentava o acalmar e quando Yuri entra no quarto Melissa o afasta. Afinal era um homem-lobo na mansão de magos. E para piorar, um dos maiores magos. Depois de um conflito e um clima tenso entre Nine e Yuri, Melissa diz para Nine sair que mesmo triste sai. E Yuri explica a situação da Melissa e que ela tinha pouca magia, precisavam resolver isso, que poderiam injetar poder mágico nela, mas seria doloroso. Ela aceita, mas a dor era maior do que ela pensava, mas seria vergonhoso falar que dói. Estando bem melhor, queria saber como Yuri foi parar nas mãos daqueles homens. Acontece que Yuri estava tentando fugir do Ian. E antes que pudesse falar algo, Melissa escuta uma serenata que deixava Yuri muito irritada. E quando elas saem do quarto, vem um dos pretendentes da Yuri, cantando. Mas sendo quem a Melissa sabia bem dele, um homem com rosto bonito, muito dinheiro, que queria Yuri para prender só para ele. Ou seja, o idiota, duas caras, do Duke Melody. Vendo aquela situação, Melissa decide que irá proteger a Yuri dos protagonistas horríveis que tinha ali, sempre que Yuri mostrar nojo por algum deles, como sua nova protetora e uma vilã querendo ser amiga dela, acabaria com eles. Tomando a dianteira, e falando para o Duke Melody que agora Yuri estava sob sua proteção e não deixaria um homem rude como ele se aproximar, mandando ele não incomodar mais. Entrando no quarto e vendo a Yuri rindo muito da expressão do Duke Melody. Em pouco tempo Nine entra no quarto em sua forma humana, parecia chocado, e quando Melissa tentava falar com ele, Nine sai correndo do quarto. Na cabeça maluquinha dele, ele viu como se Melissa estivesse o trocando pela Yuri. Os dias iam passando e Nine nem conseguia olhar nos olhos de Melissa, e ela ainda não entendia o que estava acontecendo. Nesses dias o Duke Melody continuava a aparecer, até que na última vez pede para Melissa falar com ele e a desafia para um duelo. Mas diferente do que a Melissa achava, o duelo dele não era com espadas, que seria assim. Cada um compraria um item caro e precioso, podendo fazer 20 perguntas de sim ou não para acertar o item do adversário e Yuri seria a juíza. Ou seja, um duelo sem sentido. Com o dia do duelo chegando Melissa estava em seu quarto até que Nine aparece, e decidida a melhorar a situação, ela o chama para se sentar e serve o chá para ele, e quando ele começa a escrever ela acaba tocando nele o que o deixa muito nervoso. Em outras palavras, apaixonadinho. Vendo a reação dele, Melissa ficava preocupada e tentava consertar a situação dele, achava que ele poderia não ter gostado da aproximação dela. Mas na verdade ele estava preocupado com o que deveria fazer com aquele sentimento que tinha,